Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês aqui o choro do Luiz Omar Pinheiro. Vamos falar também aqui sobre o Tonhão, né? Entrevista que ele deu na O Liberal lá, no Jornal Liberal. Vamos falar também sobre Marcos Braz, que já tem gente querendo Marcos Braz. E vamos falar também sobre Guto Ferreira, como é que tá a questão da renovação do Guto Ferreira. Antes disso, galera, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Açaí da Lu. Se você não foi no Açaí da Lu, ainda não ligou pra Lu, o telefone tá aí na tela pra você. Lá você encontra o melhor açaí de Belém e da região ali, né, localizado no bairro do Marco. Entre em contato com a Açaí da Lu, açaí super higienizado e de ótima qualidade. Desconto para você que é inscrito aqui no canal, tá bom? Esse vídeo também tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. A Santa Fé aí te dá descontos camaradas por você ser inscrito aqui no canal. Vários artigos religiosos, textos, imagens, escapulários, tudo isso você encontra lá na Santa Fé e aquele preço especial, tá? Vai lá na Santa Fé, dica inscrito no canal para você ganhar o seu desconto. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, bora falar aqui sobre o nosso querido Luiz Omar Pinheiro, né? Ele gravou um vídeo dando os parabéns pro Remo, mas foi só isso, né? Depois foi um chororô puro, né? Primeiro, eu concordo com algumas coisas que ele falou, mas discordo totalmente quando ele fala que o governador só ajudou o Remo, né? O governador só ajudou o Remo, não mediu esforço para ver o Remo na Série A. Para, Luiz Omar, para, cara, para que é feio. Outra coisa, dizer que o governador não ajudou o Paysandu é de uma, não só de uma ignorância, mas também de uma ingratidão gigantesca. Quem foi que pagou o transfer ban do Paysandu? Fui eu que paguei? Fui eu. Foi o governador, pô. E você não viu nenhum remista chorar aqui. Nós poderíamos falar, pô, o cara tá pagando aí o transfer ban. Só que a gente tava com tanta pena da Mucura que a gente nem ligou pra isso. Mas eu concordo com o seu choro numa única condição. Que sim, o investimento no futebol paraense tem que ser maior. A venda das transmissões do Campeonato Paraense tem que ser maior. Os patrocinadores do Campeonato Paraense têm que ser patrocinadores com uma grana maior. Isso eu concordo plenamente com você. Agora, sobre o choro da Mucura, porque eu queria agradecer também a Novos Rumos, que fez de tudo e contribuiu para o processo do rival. Negativo. Novos Rumos só prejudicou vocês, não ajudou a gente em nada. A gente sempre bateu em vocês, Luiz Omar Pinheiro. Quando você era presidente, quando você era vice, quando você era diretor lá, sei lá o que acho que você foi na Mucura, a gente sempre bateu em vocês, pô. Vocês sempre foram nossos fregueses, não foi agora para Novos Rumos, não. Vocês sempre foram nossos fregueses. Então, para de chorar, pô. Para de chorar. Eu concordo com você na tese da questão da valorização geral do campeonato, que é muito desvalorizado. Agora, sobre a Mucura, você tem que cobrar Novos Rumos, só isso, pô. Só isso. Não vem querer dizer que a gente subiu porque a Novos Rumos foi um fracasso, não. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos ser honestos aqui. Bom, vamos falar sobre Marcos Braz, né, gente? Agora, bora falar sobre o Remo, tá? Eu queria falar sobre isso porque esse vídeo chegou pra mim do Luiz Omar Pinheiro e eu achei um absurdo, né, cara? Ainda mais ele que foi vice-presidente e presidente do Paysandu, ele foi presidente do Carajás também, né? É um cara muito influente no futebol. Falar esse tipo de besteira, né? É algo assim inacreditável. Eu sei que ele é bicolor, deve estar com o coração doendo, né? De ver o time dele na Série C e o Remo na Série A, mas menos, né, cara? Menos. Falando agora aqui sobre o Marcos Braz, né? Gente, o Marcos Braz, ele tem proposta de outros clubes, tá? O trabalho dele no Remo foi muito bem visto. É aquilo que eu falava pra vocês, né? O Remo é uma vitrine, pô. É uma vitrine absurda. E se subisse pra Série A, o Marcos Braz seria um dos caras mais falados. E ele foi um dos caras mais falados. Tem vários clubes querendo trabalhar com o Marcos Braz no ano que vem. O Cruzeiro é um, tá? Cruzeiro quer levar o Braz. Isso aí é uma informação, inclusive, que já vem rolando aí há um bom tempo. E o Cruzeiro, comparado à grana que o Remo tem, é absurdo, né, cara? Só que o Marcos Braz já trabalha na montagem do elenco para o ano que vem na Série A. A princípio, ele vai ficar no Remo. A princípio, o Marcos Braz vai abraçar o projeto e vai ficar no Remo.
No Remo, com certeza o Marcos Braz vai ter muito mais autonomia para trabalhar do que no Cruzeiro. No Cruzeiro, ele vai ter uma força financeira maior. Vai disputar Libertadores, né? O Cruzeiro, ano que vem. É um clube que voltou aí a ser forte no cenário nacional, né? O Cruzeiro sempre foi um gigantesco, tá? Um clube gigantesco. Isso aí eu jamais vou falar aqui que não, mas o Cruzeiro viveu um período recentemente muito ruim, né? Caiu para a Série B, ficou 2 anos na Série B e depois foi comprado, né? Virou uma SAF aí, voltou ao cenário nacional. Então o Cruzeiro tem um interesse aí no Marcos Braz, que promete resolver a sua vida nos próximos dias. Ele ainda é dirigente do Remo e ele quer ficar no Remo. Gostou da cultura paraense, gostou da torcida, né? Tipo de torcida aí também, quem é que não gosta, né? Do torcedor, como é o torcedor do Clube do Remo. É algo incrível, né? Então o Marcos Braz deve permanecer no Remo. Gente, vou falar agora aqui sobre Guto Ferreira, tá? Clube do Remo quer, Guto quer, Nação Azulina quer também. E nos próximos dias o Remo deve oficializar a permanência do Guto Ferreira. Alguns ajustes estão sendo feitos no contrato do Guto Ferreira, né? Aumento salarial, essas coisas aí, né? Que o cara merece porque o cara simplesmente, né? O Guto Ferreira simplesmente conquistou aí o melhor resultado esportivo do Remo nos últimos 30 anos, né? Que é a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha conseguido isso. E ele consegue isso. Consegue essa condição aí, né, de colocar o Remo, foi o 5º acesso do Guto, se eu não me engano, por um clube, em 3 regiões diferentes. Lembrando, ele subiu no Sudeste, subiu no Nordeste e agora subiu no Norte. Tá? É um cara, sim, que conhece a Série B como nunca. Mas nós estamos falando da Série B. O Clube do Remo vai disputar uma Série A, né? Tem essa questão também. Mas se eu fosse dirigente do Remo, eu renovaria com o Guto. Eu renovaria com o Guto, tá? Renovaria com o Guto Ferreira, né, sem dúvidas nenhuma referente a tudo isso. Eu renovaria, sim, com o Guto Ferreira, o Gutão da massa, tá? Então, assim, o Clube do Remo tá aí muito próximo de buscar essa renovação com o Guto e anunciar também nas suas redes sociais. Rapaziada, antes de a gente falar aí sobre a entrevista do Tonhão, alguns pontos interessantes que ele falou, deixa eu falar aqui com vocês sobre os nossos patrocinadores, tá? Tembra tá aqui, R$1.000 de desconto para você que é inscrito aqui no canal. Também tá passando aqui o Gabriel Lira para você fechar o seu pacote de TV pro ano que vem, acompanhar o Leão na Série A, né? E você, Mucurenta, acompanhar a Mucura na Série C. Tenho certeza que você vai acompanhar esses jogões da Mucura na Série C. Então, entre em contato com o Gabriel. Esse vídeo também tem um patrocínio JP Montador de Móveis. Entre em contato com o JP, tá? Aqui no link aqui passando também o contato do JP. E também esse vídeo tem um patrocínio de Ed Ótica. Óculos e manutenção dos óculos você encontra na Ed Ótica, aquele preço especial. Lembre sempre de falar para os nossos parceiros que você entrou em contato com eles através da gasolina para você ganhar o seu desconto, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre essa entrevista do Tonhão, tá? O Tonhão ele concedeu uma entrevista ao Bom Dia Pará, lá na Liberal, todo mundo conhece, né? E a galera deve ter assistido aí. E ele falou alguns pontos importantes. Primeiro deles, Pedro Rocha. Ele disse que o Pedro Rocha tem um contrato até o dia 15 de dezembro. Aquilo que eu falei para vocês. Mas tem interesse em ficar para 2026. O Pedro Rocha, eu acharia muito difícil o Remo segurar ele se o Remo ficasse na Série B. Porque com certeza teriam clubes de investimento maior, até na própria Série B, que gostariam de renovar com ele. Mas como o Remo subiu para a Série A e o Pedro Rocha gostou muito da instituição, né? Se sentiu em casa, então ele deve ficar para o ano que vem também. Guto Ferreira, né? Aquilo que eu falei para vocês. A direção e ele vão negociar os valores, mas o final deve ser feliz. Aquilo que eu falei. Marcos Braz tem interesse de outros clubes, como o Cruzeiro, como principal, tá? Mas já está negociando com atletas para 2026. Aquilo que eu falei também. Remo deve criar um NASP para esportes olímpicos na sede social em Nazaré, tá? E no CT também. Então o Remo deve criar um NASP para os outros esportes. Eu queria que o Remo valorizasse muito mais a base, tá? Eu sei que os esportes olímpicos fazem parte da história do clube, mas não rendem como uma base rende. Me desculpa, tá? Natação, me desculpa o Remo, né? Que é justamente o nome que o nosso clube leva. Me desculpa os outros esportes, mas não são esportes populares. E a base do clube é a principal receita de um clube hoje.
Se você investir na sua base, você tem a condição de, quem sabe, futuramente, conseguir uma receita muito boa. Nos esportes olímpicos eu não vejo tudo isso. Então, assim, claro, o Remo tem que investir nos seus esportes. Não estou dizendo que não é para investir nos esportes, tá? Tem que investir sim, mas também tem que investir na base principalmente, tá? O Remo irá priorizar as principais competições em 2026. Por isso, o elenco será estrategicamente montado para todo o calendário. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu já vinha falando ontem. O Remo tende a montar 2 a 3 elencos aí, tá? Para disputar essas competições aí paralelamente. A Série A, Copa Norte, Copa Verde, né? Que seria ali uma final de 2 jogos. Campeonato Paraense, que vai ser 2, 3 meses, né? O Campeonato Paraense inicia em janeiro e acaba em março. E também ali a Copa Grão Pará, que é só um jogo, né? É um jogo de abertura da temporada. Ninguém sabe quando vai ser esse Supercopa Grão Pará, mas deve ser ali no início. Deve ser lá pelo dia 10, 12, 15 de janeiro, né? Porque o Brasileirão já começa dia 28 de janeiro, se eu não me engano, tá? Eu não sei se é essa data normalmente, mas deve começar ali. Lembrando, ano que vem teremos Copa do Mundo. Inclusive o sorteio é agora sexta-feira. E o Brasileirão vai parar, ele vai paralisar. E só teremos a Copa do Mundo, só teremos a volta do Brasileirão depois. Só para ficar bem claro, tá? Referente a isso. Mudanças devem acontecer no sócio torcedor, isso aqui é importante. Com a possibilidade de uma nova empresa chegar para administrar o programa. Assim como eu falo da base, eu tenho que falar também do sócio torcedor. O sócio torcedor do Remo, ele precisa ser amplamente melhorado para o ano que vem. Primeiro, para o Remo arrecadar todo tipo de receita que ele puder com o sócio torcedor. Por exemplo, o torcedor que mora fora, ele pode ser sócio, pô. Ele pode assinar ali um plano de 20, 30 reais, entendeu? E ser sócio do clube, ajudar o clube. Em contrapartida, no final do ano, ele recebe um prêmio, um brinde, por ele ser sócio, por ele ajudar a instituição. Um presente ali. Porque esse torcedor que mora fora, ele é tão torcedor quanto eu. E ele só não estava na festa, ele só não estava aqui, né? Ele só não ajuda mais o clube porque vocês também limitam muito isso. Vocês da diretoria. Vocês têm que expandir o sócio-torcedor, mas transformar o sócio-torcedor em algo atrativo. Que o cara possa assinar, né? Vou assinar aqui o sócio-torcedor porque eu vou ter ali um retorno. Ele vai assinar. E de 7 mil sócios, né? Que eu acho que foi o que o Remo teve esse ano, vai para 14, 20 mil sócios. Acho que 20 mil sócios para o Remo numa Série A é uma receita muito boa, tá? É uma receita muito boa. E o Remo tem torcida para isso, né? O Remo tem torcida para isso. Para ter 20, 30, 40 mil sócios. Mas precisam ser aqueles sócios bons, atrativos, tanto para o clube, quanto também para o torcedor, né? E claro, vários pontos precisam ser ali abertos para que o torcedor assine o seu sócio torcedor. Ajudem o torcedor, que com certeza o torcedor ajudará esse clube. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.